Glória a Deus. Podeis vos assentar. Hoje, mais do que qualquer outra época, o dom mais importante, talvez dentro daquele contexto de uma igreja que tinha todos os dons, a igreja de Corinto, Paulo recomendou, deu uma ênfase para a profecia, porque havia até uma predileção pela variedade de línguas, mas não havia interpretação de línguas. Então, nós temos 3 grupos de dons, são 9 dons, os dons de inspiração, que são chamados os dons de elocução, aqueles que acontecem no estado estático da pessoa, a pessoa está em êxtase, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E temos os dons de poder, que são dons de curar, operação de maravilhas e fé. Existe o fruto fé, mas existe o dom fé, que acontece ocasionalmente como os outros dons. É diferente o fruto do dom. E existem os dons de revelação, palavra da ciência, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Vivendo no contexto que nós estamos vivendo hoje, com toda certeza, Paulo, ele diria que o dom importante, inclusive eu, na condição de pastor, eu tenho que falar isso, que o dom mais importante é o de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos identifica quando o conteúdo que está sendo ministrado vem do homem, vem do inimigo ou, melhor de tudo, vem de Deus. São 3 fontes aí. E o dom de discernimento de espíritos, ele faz. E ele, às vezes, ele é tão preciso que ele mostra que tipo de espírito existe. E o próprio Espírito Santo, ele revela. João, ele diz algo importante. Ele não diz ao mundão, ele não diz para o mundão, ele diz para a igreja, ele diz para a senhora eleita, na sua primeira epístola, no capítulo 4, e nos primeiros versículos do capítulo 4, ele diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. E eis que já está no meio de vós. Olha, ele não está falando para o mundão, ele está falando para a senhora eleita, ele está falando para a igreja. E eis que já está no meio de vós. Jesus, na sua epístola, na sua carta, a uma das 7 igrejas, especificamente a igreja de Tiatira, ele fala de um outro espírito dentro da igreja de Tiatira, que é o espírito de Jezabel, que é o espírito que aparenta santidade, mas é promíscua mesmo. É o santo e o profano que andam junto. Cobra santidade somente exterior, mas por dentro é aquilo que diz a própria palavra, sepulcro caiado. Esse é um espírito que está no meio daqueles que se dizem evangélicos. E aí você vai ver, lamentavelmente, queridos, lá no meio do povo de Israel, um outro espírito, que é o espírito de Moloque. Moloque, sem medo de errar, é o chamado exterminador do futuro. Eles construíam uma estátua toda de ferro, e ela era superaquecida, os braços estendidos, e eles colocavam as crianças, ofereciam as crianças
colocando naqueles braços, e a criança morria fritada ali naqueles braços superaquecidos. Por quê? Porque, na realidade, dentro do exército do mal, Moloque, ele é encarregado de matar os potenciais no futuro. Matar quem vai ser bênção no futuro. Você vê no Salmo 127 que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Deus olhou para mim e para Magda e falou: você é confiável para cuidar da Thaís e do Anderson. Ele viu em nós pessoas confiáveis. Por quê? Porque Deus sabe o potencial, sabia, né? Como diz o Salmo 139, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. O Senhor diz, inclusive a Jeremias assim: antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci e as nações te dei por profeta. Só que Moloque, ele era encarregado para matar esses grandes libertadores que poderiam surgir dentro do povo de Israel. E Moloque vem com uma nova versão. Está aí com uma nova versão. O aborto sendo banalizado. Aliás, acho que só tem coisa terrível, né? É só a gente pegar um dia, fazer uma reflexão muito forte. Já pensou se os pais de Beethoven, sabendo que ele ia nascer com problema, tivessem matado? John Wesley, ele poderia ter sido morto. Um homem, Kylo Wojtyla, que foi João Paulo, ele poderia ter sido morto, ter sido abortado. Quantos homens poderiam ter sido abortados? Ninguém. Por quê? Hoje, queridos, todo mundo sabe que vai vir, pode vir, quem viu o filme o Exterminador do Futuro sabe que ele vai lá na frente, porque esse menino vai ser importante lá na frente. E aí, o que dói é ver gente do povo de Deus cego para o que está acontecendo. Para as pessoas apoiarem essas ideologias que estão aí prontinhas para deixar essas coisas acontecerem. Mas, como eu disse, existem esses três no meio do povo de Deus, infelizmente. Por isso que é importantíssimo que todos nós, o apóstolo chega a dizer o seguinte: você ouve, depois os outros julgam. Julgam como? Com dom de discernimento de espírito. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Tudo que tira a centralidade de Cristo do meio do povo de Deus é realmente promovido pelo espírito do anticristo. De repente, Cristo já não é mais o centro das atenções, o centro da adoração. De repente, o templo fica mais importante, o ministro de louvor fica mais importante, o pregador fica mais importante. Agora, Jesus disse algo lindo. Esse maravilhoso Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esse é o espírito do anticristo. Aliás, esse é o verdadeiro espírito de Deus. O espírito do anticristo diz que existe um espírito que entrou num homem chamado Jesus. O espírito do anticristo quer desqualificar o que Cristo fez. Agora, o Espírito Santo, ele nos guia não só numa meia-verdade, mas em toda a verdade. Ele só guia
em toda a verdade. Há uma música antiga, folhetim, que a Gal Costa cantava, que dizia: direi meias verdades à meia luz. É assim que o Espírito faz. Ele diz meias verdades e engana muitas pessoas. Por isso que o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus tem que acordar nesse tempo. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, é muito importante a gente ver que o Espírito de Deus, ele não acusa, mas ele denuncia. O Espírito, na boca, nos lábios de João Batista, denunciou o que havia dentro do palácio de Herodes. E a geração João Batista, que é chamada geração João Batista II, que prepara. João Batista I preparou o caminho para a chegada, para o verbo se fazer carne e tabernacular entre nós. Mas a geração João Batista II prepara o caminho para a volta de Jesus Cristo. E ela tem que denunciar. Ela tem que abrir a boca. O silêncio dos maus é terrível. Aliás, não é o silêncio dos maus, é o silêncio dos bons. Os maus falam, gritam, mas isso não é o problema. O problema é você fechar a sua boca e não denunciar, não falar. O Espírito da verdade denuncia. O Espírito da verdade, na boca de João Batista, denunciou o que estava acontecendo, a sujeira que estava dentro do palácio. Ele chegou e disse para os soldados, para eles aprenderem a viver com o soldo que recebiam. Ele falou para muitas pessoas, e ele chamou uma geração que ia querer tapear Deus no batismo, chamou a geração inteira de raça de víboras. Agora, que Deus nos ilumine, que Deus abra a nossa audição, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres. Somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. Verdade libertará. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse Espírito traz a verdade quanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro. Ele traz toda a verdade, não traz meia verdade. Sabe por quê? Nós falamos aqui no domingo, né, o mapa do tesouro. O fim de todos esses espíritos imundos, espírito de engano, é lago de fogo e enxofre. Mas o Espírito não fala de toda a verdade, e diz que não falava de si mesmo, mas falava tudo quanto ouviu. Houve uma reunião antes da criação do mundo. Antes de tudo, Pedro chama essa reunião de determinado conselho e presciência de Deus. E tudo quanto diz respeito à vida foi planejado. É por isso que ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que foi deliberado pelos nossos 3 maravilhosos amigos. Ele fala disso, esse maravilhoso Espírito Santo. Então ele não vai falar coisas banais, coisas meramente convenientes para alguns ouvidos de privilegiados. Mas ele fala aquilo que é verdade. Às vezes a verdade dói, mas ele fala. É tempo, queridos e queridas, de aguçar a nossa audição espiritual. Eu já contei a experiência da minha vozinha, com 103 anos de idade, ela ficou com dificuldade para ouvir, e a minha irmã me ligou e eu falei para ela, leve ela num otorrinolaringologista, porque acho que ela precisa de uma lavagem no ouvido. Ela foi, minha irmã levou, ela fez a lavagem. Com 103 anos de idade, ela voltou a ouvir bem. Muitas vezes nós estamos precisando dessa lavagem na nossa audição espiritual, para ouvir a voz de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Então, vamos pedir ao Senhor que aguce a nossa audição espiritual, que Ele amplie a nossa audição espiritual de tal maneira que nós possamos ser enquadrados naquilo que o próprio apóstolo São João disse: vós tendes a unção e sabeis de tudo. Que nós sejamos esse tipo de pessoas. Então, quando vierem com lorota, com a história da carochinha, aí você sabe de onde veio, porque você viu primeiro. Existe uma unidade na CIA que é especialista em identificar dólares falsos. Como é que ela aprendeu a identificar dólares falsos? Estudando todos os dólares falsos do mundo? Não. Estudando somente o verdadeiro dólar. Se você olhar para a palavra de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos falou. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver nela a nossa única regra de fé e prática. Vamos falar com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta nessa noite e ela nos leva de volta, nos traz ao fundamento da nossa fé. Ó Deus, as Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo maravilhoso Espírito Santo. Que nós possamos
ler, que possamos ouvir, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos num tempo no qual as pessoas têm dificuldade para ouvir a Tua palavra, para ler, para se deter. Liberta nessa noite, Senhor, liberta nessa noite. Quebra, Senhor, correntes, que as escamas nos olhos, que todo obstáculo na audição espiritual esteja sendo arrancada nesse instante, que as pessoas vejam as maravilhas da Tua lei, que as pessoas ouçam, tenham ouvidos para ouvir a doce voz do maravilhoso Espírito Santo. Liberta nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas não sejam iludidas pelas meias verdades que estão sendo propagadas pelas ideologias. Que o Espírito de Deus dê discernimento para os Teus filhos e para as Tuas filhas, e que essas pessoas tenham força para rechaçar tudo que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesse instante nós vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado na nossa